Fala pessoal, tudo bem com vocês? Novamente retomamos aqui o Pod Prática com uma presença ilustre. Olha só essa mulher que está aqui, gente. Tenho certeza que vocês conhecem a professora Isabel Gonçalves aí, né, professora? Conhecida das redes, né? Conhecida nas redes sociais, fazendo um trabalho, né? A gente precisa fazer um trabalho em prol da nossa enfermagem. Muito feliz por estar aqui, nossa, grata pela oportunidade de poder levar mais para o nosso público no ramo da educação da enfermagem. Gratidão, Éder. Imagina. E como a gente sempre fala aqui na prática, né, transformando a enfermagem no Brasil, e ela também tem essa linhagem de transformar os técnicos de enfermagem. Então, hoje eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa aqui, que a gente vai discutir sobre enfermagem, sobre técnicos de enfermagem. Vamos lá, Isabel, me conta um pouquinho da sua trajetória. Você é de onde? Você se formou onde? Eu sou de Brasília, mas eu não sou formada em Brasília, né? Eu sou formada na Bahia, em enfermagem. Ah, que legal, não sabia. E a minha história na enfermagem, ela começou com uma missão muito linda em relação à minha sogra. Eu fugia, na verdade. Eu costumo dizer que a enfermagem, ela escolhe a gente, né? E ela vai te puxando até você chegar. A minha mãe, muito cedo, ela teve muitas dificuldades cardíacas. Então, minha mãe fez a primeira cirurgia com 36 anos, ela desobstruiu uma válvula mitral. Ali, eu, jovem ainda, né, eu tinha 13 anos, eu já tive que assumir o cuidado da minha mãe. E todo aquele cuidado pós uma cirurgia do coração. Então, assim, a única filha mulher, toda aquela disposição de cuidar, de curativo, de dar aquela medicação, e é muita medicação, você sabe disso. Então ali eu já sentia, já tinha aquele pezinho na enfermagem, sabe? Mas eu olhava muito para o direito. Meu sonho que fazia os meus olhos brilharem é o direito. Direito é a profissão da minha vida. Então eu cursei direito na faculdade, né? Inicialmente. E a minha missão me encontrou mesmo em 2018. Foi quando a minha sogra, Dona Yara, ela foi diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica. Ela teve uma internação de exatos 3 meses. E foi bem difícil para a gente, todo aquele processo de internação, de se revezar em hospital. E até descobrirmos a esclerose, ela teve uma pneumonia inicial, gerou uma atelectasia, né, aquela obstrução ali pulmonar. E ela teve, inclusive, uma sepse. Você acredita? Caramba. Deus muito poderoso, né? Uma Sepse com pneumonia. Qual a idade dela na época? Ela tinha 74. Assim, é um público que quando entra é difícil de sair, né? Pneumonia com sepse. Exatamente. E foi muito isso que me moveu, porque a sepse a gente sabe, né? Ela é bem, na maioria dos casos, fatal. E a Dona Yara foi para casa. Foi quando veio, assim, aquela grande notícia de ela vai ter alta. Eu, com o meu pouco conhecimento e uma noção, quando eles me disseram assim, ela vai para casa, mas vai de home care. Eu falei, cara, home care, juro para você, eu pensei alguns minutos para lembrar o que era um home care exatamente, sabe? Mas veio aquela alegria de, poxa, tem alta, a gente já vinha 3 meses naquela loucura de ter que estar ali acompanhando, eu me revezando com meu esposo, os meus cunhados, então eu falei, poxa, é um alívio. E eu fiquei um pouco aliviada, sabe? Porque eu já cuidava dela em casa há quase 2 anos. E sozinha nessa assistência. Eles me prometeram tudo, né? Ela vai ter médico, vai ter físio, fono, toda uma equipe multi. Eu falei, cara, isso vai ser incrível. Muito mais qualidade de vida. Realidade. Realidade, né? A gente tem Expectativa. uma expectativa. Cara, vou te falar, foi um tsunami na minha vida. É emocionante pensar, porque eu não tinha ideia de que o home care no nosso Brasil funcionasse da forma com que funciona, né? E a realidade foi em 7 dias que a minha sogra estava em casa, toda aquela loucura para ajustar a escala, toda aquela coisa, você não está entendendo, uma intercorrência. A técnica, sem querer, sem realmente saber ali, ela decanulou a Dona Yara. Foi limpar. Não, às 3 da manhã, aspirar. Eu acordo com aquele desespero de gritos, eu matei ela, e eu vou correndo pro quarto dela para entender o que está acontecendo. E quando eu chego lá, ela saturava 19%. Tentando puxar o ar, né?
cardíaca 210. Cara, ela tava toda cianótica, sabe? Eu nem sabia o que era cianótica na época. E eu vi ela daquele jeito. A cânula tava aqui em cima do peito. Ela foi aspirar e como ela era recém-traqueostomizada, ela passou o dia desconectando o circuito sem segurar a tráquea. Então, decanulou. Eu não entendia muito, mas eu sabia que aquela cânula tinha que estar ali dentro. Então, assim, eu me lembro que eu só olhei para ela e falei, Daniara, a senhora confia em mim? Ela apertou a minha mão, sabe, com força, assim, eu não pensei duas vezes. Eu coloquei aquela cânula para dentro e eu sou chorona, mas, assim, cara, a saturação começou a subir, sabe, a cardíaca dela baixar, eu vi que ela estava começando a voltar, assim, a cor, e eu fiquei muito feliz, porque eu falei, meu Deus, mas você acha que eu consegui desinsuflar um balonete? Que eu olhei pro cuff, eu não sabia o que era um cuff. Você era de uma área totalmente diferente, né? Você era da... Exato. Eu não desinsuflei, eu só coloquei aquilo ali. Mas eu falo assim, graças a Deus deu certo, sabe? Ela tá aí, já são quase 8 anos de assistência e ela tá aí para contar a história. E ali eu comecei aí, aproximando mais e mais da minha missão. E você acha que parou por aí? Foram 7 intercorrências. 7 intercorrências em 30 dias. Rolha, extração da GTT, mau posicionamento de cânula com broncoespasmo. E eu, diante daquilo tudo, eu agia. Só vinha na minha cabeça assim, cara, ela sobreviveu a uma sepse. Eu não posso deixar ela morrer na minha casa, sabe? Assim, então, assim, ali a missão aflorou muito. Eu vi que eu precisava fazer algo. E foi aí que eu fui aprender tudo, sabe? Tudo, mas tudo mesmo que tivesse ali ligado aos dispositivos que ela utiliza, né? Ela hoje utiliza 11 dispositivos, né? Para sobreviver em casa. E eu fui estudar. E foram noites estudando a fundo. Busquei um curso técnico, esse curso técnico me ajudou bastante, mas não tanto quanto eu achei que seria. Então eu falei, eu não vou parar, eu vou buscar mais. E foi aí que eu comecei a minha missão na enfermagem, que eu realmente falei assim, é a minha missão, eu aceitei. Na verdade, a enfermagem te escolheu, né? Você foi para dentro da sua casa, literalmente ali, onde você viu uma obrigação para entender, até pelo medo de, olha, quantas intercorrências aconteceram e o que eu posso fazer para estar mais pronta, né? Exatamente. E ali eu descobri, Éder, que os nossos colegas, as meninas que, assim, infelizmente viveram as intercorrências, elas não queriam viver aquilo, sabe? Elas não sabiam muito bem o que estavam fazendo diante daquela assistência. Então, foi ali que eu comecei a também olhar para a enfermagem com muito amor, sabe? Assim, E ali dentro mesmo de casa, eu comecei a ensinar as pessoas, sabe? As técnicas chegavam, eu ia aprendendo, tinha técnica que chegava e sabia muito. Então, foi muito engraçado, porque assim, eu emagreci 23 quilos em 2 meses. E o meu marido falava assim, sai de dentro do quarto, a mamãe, ela tem técnica 24 horas. Aí eu dizia, olha, mas chega uma que não sabe muito, eu ensino o que eu sei. E chega uma que sabe muito, eu aprendo. Então eu Uma troca. Isso, nessa troca. E ali dentro, sabe, eu passava 24 horas ali dentro. Aí eu realmente enxerguei meu amor pela enfermagem. Eu falei, cara, assim, eu me encontrei. Eu falei, isso é o que eu quero fazer pra minha vida. Foi aí que tudo começou de verdade. Oh, que bacana, assim, né? Entender a história, porque talvez uma pessoa que te vê não sabe a história por trás da Isabel. Não, a maioria não. Né? A paixão da Isabel sempre foi enfermagem? Não. Né? Teve ali um início ali, com 13 anos, mas né, o tempo lá na frente falou, não, eu te quero. É aqui a sua missão, né? Eu fui tocando, você vê, eu olhava para outros lados, né? Na faculdade eu não quis enfermagem. Hoje eu tô cursando enfermagem, né? Mas no início, na primeira faculdade, eu falei, não é enfermagem que eu quero. E ela veio. E eu costumo dizer, quando a enfermagem te escolhe, realmente você tem que ser o melhor profissional que existe. Eu faço de tudo para... Lógico que a gente nunca vai ser o primeiro, o melhor em tudo, ninguém domina tudo. Eu falo muito isso para os meus alunos. Olha, você precisa começar entendendo qual a sua missão, o que você quer. O que você quer dominar, né? A enfermagem são 63 áreas hoje, né? Que a gente pode trabalhar na enfermagem. Então eu falo,
escolha o que você quer. E aí, de fato, trabalhe para estar entre os melhores naquilo, né? Não é sobre dominar tudo, ninguém sabe tudo sempre. Eu sempre falo, né? Hoje tá ruim, né? A formação. Por quê? Quando você se depara com um profissional de enfermagem, um técnico, por exemplo, a gente fala assim, nossa, mas o que ele tem de conhecimento ali? Talvez o que o curso técnico dele entregou para ele não é suficiente. E aí muitos acham o seguinte, não, vamos para o home care porque o home care é tranquilo. Eu falo assim, o que o home care tem de tranquilo? O paciente tem ventilação mecânica, o paciente tem bomba de infusão com dieta, com várias outras coisas. O que tem de tranquilo no home care? Então, ou seja, as pessoas têm uma falsa ilusão que o hospital é muito complexo, o home care é fácil. Eu não tenho experiência, eu vou para o home care. E você está aí, é prova viva disso que não é fácil, né? Assim, é muito mais complexo do que a pessoa possa imaginar. Prever, né? Eu falo assim, que o home care é você, o paciente, Deus e uma família desesperada. Porque assim, eu vivi os dois lados, né? Eu fui familiar, hoje sou profissional de enfermagem. E continuo sendo a nora da Doniara. Então eu falo muito assim, gente, no home care é você que tem que estar pronto para tudo. Então, se você não tiver inteligência emocional, primeiro, você não consegue sobreviver no home care, porque essa ilusão que você trouxe, e muito assertivo isso, é muito grande. No hospital, nós temos o médico, o físio, o fono, o nutricionista. Você pode chamar, você tem um enfermeiro ali para te apoiar, você como técnico, né? O enfermeiro busca um apoio no médico, né? Tem ali toda uma estrutura. Dentro de uma residência, o que acontece a maioria das vezes? A família, ela está em desespero. Ela tem zero conhecimento, ela está lidando com aquela dor, é o amor dela que está ali. Então, ela vai lidar com aquela dor. Na maioria das vezes, ela está em desespero, porque está tudo de cabeça para baixo. Então, às vezes, eu falo, o profissional, ele 100% das vezes tem que estar pronto até para conseguir acalmar essa família. Então, primeiramente, essa família conseguir se manter calma para que o profissional consiga agir, ele tem que saber o que falar, né? Tem que preparar antes. Olha, já houve aqui uma intercorrência? Vocês já passaram por intercorrência? Não, graças a Deus. Ah, maravilha. Mas olha, se houver, a gente tem que fazer uma parceria, porque a gente vai precisar chamar um apoio, né, de uma intercorrência do home care, a gente vai precisar se apoiar. Porque a maioria das famílias, elas entram em pânico. Então, o técnico está tentando agir, a família, né, ela está em desespero, é o amor dela, eu super compreendo. Então, assim, não tem nada de simples nessa assistência home care, né? Inclusive, por exemplo, na maioria dos cursos técnicos hoje, ainda hoje, nós estamos em 2025, a realidade é que a aspiração endotraqueal não é ensinada. Um joga pro outro, né? Um joga pro enfermeiro, o outro joga pro físico. Exato. Exatamente. Isso não é atribuição sua. O aluno que pergunta, ele sempre recebe essa resposta. Quem nunca, né, recebeu essa resposta? Não, isso não é atribuição sua, não. É do enfermeiro ou do físio. E ali, ponto. Quando você chega no home care, paciente alta complexidade, ventilação mecânica, você tem que aspirar esse paciente mínimo de 3 vezes e até 9 vezes no dia. E aí? Resolução 557 de 2017 diz: aspiração endotraqueal é também atribuição do técnico, desde que orientado e prescrito por um enfermeiro que faça parte integrante dessa equipe. Nós temos um enfermeiro que faz visita semanal no home care. Ele integra a nossa equipe. Mas e aí? Você chega sem saber fazer. Quem ensina? E a realidade é ter que fazer. Você vê, a primeira intercorrência que a Doniara viveu foi isso. A colega não sabia fazer, ela se viu no plantão, não tinha outra forma, ela era a profissional com o corém na mão para atuar, mas ela não sabia que ela precisava segurar a traqueostomia para desconectar um circuito. E a rolha é uma consequência de uma má aspiração, né? Vai formando aquela crosta, aí depois desprega, tampa e o desespero vem. O desespero vem. Eu não desejo a ninguém uma intercorrência por rolha, porque só quem já viveu sabe, né? E nem sempre você consegue reverter uma intercorrência por rolha. Então eu falo, e é justamente isso. A intercorrência por rolha vem de falta de fluidificação e falta de aspiração, né? Ou às vezes uma aspiração superficial. As pessoas têm medo
de descer uma sonda, né? Não sabe fazer um movimento. Muita gente ocasiona uma rolha, né? Por não saber qual movimento deve ser feito ali. Desce a sonda e, infelizmente, essa falta de conhecimento tem rolha por sangramento, né? Então, são muitas dificuldades. Mas, assim, é uma missão incrível, sabe? Poder estar de frente para o home care e viver cada detalhe, isso cada dia, até hoje, eu aprendo. E, assim, com a mão na massa mesmo. Eu falo que eu vivo o dia a dia. Hands-on, né? Exato. Porque ali não tem como. Você tem que fazer dar certo até dar certo, né? E com a mão na massa, eu falo no campo de batalha do técnico de enfermagem, do enfermeiro, os desafios. Como você disse, quando a minha sogra veio, ela tinha até pique. 4 dias perdeu-se uma via. Já só tinha uma. Lá vai eu, né? As mãos na cabeça, meu Deus, e agora? Tem que voltar para o hospital para fazer outras, perder esse acesso. Como é que vai fazer? Já tinha só uma via, vou eu estudar, aprender. Falei, olha, esse negócio aí existe uma tal de salinização, então nós vamos fazer isso de 4 em 4 horas, beleza? Então, assim, mão na massa, calça, luva e ia lá. Porque a técnica falava, eu nunca mexi com isso. E aí, vou deixar obstruir a outra via? Não. Então, assim, é muito mão na massa, sabe? Você vai aprendendo a realmente fazer como tem que ser feito. Mas é uma missão linda, a enfermagem ela é gratificante, né? Você sabia que a prática de enfermagem começou por causa de home care? Acho que eu nunca falei isso. Sério? Eu trabalhava em um hospital e sempre quis empreender. Em alguma coisa eu queria empreender. E eu falei assim, assistência domiciliar, eu já tinha uma experiência de educação continuada em home care. E aí eu peguei e montei uma empresa semelhante a uma cooperativa, mas era uma empresa mesmo. E para entregar a mão de obra, enfermeiros e técnicos de enfermagem em domicílio. Só que o nível de profissionais que a gente tinha na nossa empresa, eu falei assim, gente, como que eu mando esse enfermeiro, esse técnico para residência? Eu não tinha coragem. Sabe o que eu fiz? Foi lá que eu criei o primeiro laboratório de simulação para técnicos de enfermagem e enfermeiros treinarem antes de ir para a residência. Eu lembro que, não sei se hoje ainda existe, mas na época, isso era 2012, nós éramos a única empresa em Brasília que treinava o técnico num ambiente real. A gente tinha GTT, a gente tinha bombas de infusão. Porque eu falei assim, olha, eu quero montar o espaço, só que eu preciso de equipamentos que inclusive é o que vocês usam lá. Porque assim, já tive situações que o técnico falou assim, olha, eu não sei o que é isso aqui não. E tira a foto, isso é uma bomba de infusão. Ou seja, imagina que eu vou mandar um técnico para uma residência onde eu fazia, entregar um técnico que não sabe o que é aquilo que está ali na frente dele. Então, o que eu fazia? A gente tinha as bombas de infusão, a gente tinha GTT, vários tipos de GTTs ali, como é que funciona, a questão da dieta, explicava. Então, ou seja, a gente tinha isso. Então, o que acontece? Como que a prática nasceu? A gente tinha o local para treinar. Aí, se eu te falar uma coisa, você não vai acreditar. O povo hoje não reclama que a escola técnica não me ensinou isso, o campo de estágio não foi bom. Não aprendi. Beleza. E quando você tem um laboratório e as pessoas não vão? Não vão. Tinha lá para pôr a mão na massa para aprender e não ia. E aí aquele ali ficava ocioso, né? A gente treinava, tinha os agendamentos, mas ficava mais sem gente do que com gente treinando, porque o povo desmarcava, o povo não levava tanto a sério a oportunidade. E aí que eu comecei a prática de enfermagem, fazendo cursos, usando o espaço do laboratório que a gente tinha montado. Claro que eu tive que comprar mais alguns equipamentos para uma parte mais hospitalar, mas assim, foi assim que começou. Ou seja, justamente o que você está falando, eu já vivenciei eu tive 5 anos nessa empresa. Nossa. Eu te falo que eu tive muitas dores de cabeça para entregar técnicos bons para o mercado. Caramba. E para residência. Eu lembro como se fosse hoje, o dia que a gente tira a foto, eu e minha esposa, para o noivado, tira umas fotos. Eu cheguei lá, ela chegou, eu estava atrasado, estava com 2 telefones, um aqui e outro aqui, em 2 residências. Assim, nunca tinha acontecido. 2 residências ao mesmo tempo, acabou a energia, o no-break não estava funcionando e a paciente de VM. E estava uma ventilando com o ambu, né? E a outra também, até que o enfermeiro chegasse lá e eu estava dando suporte. Você imagina? Então, assim, são situações que a gente... Eu já vivi isso. Eu passei não como um familiar, mas como profissional, como a gente tinha empresa, a gente tinha muita responsabilidade, mas eu falo assim, é muito mais complexo do que as pessoas possam imaginar a assistência domiciliar. E quando as pessoas chegam para mim hoje e falam assim, Éder,
eu só trabalhei em home care, não tenho experiência. Eu falei, o quê? Como assim? Como assim? Você não tem experiência? Ah, não, eu só trabalhei em home care. Eu falei, mas o que você fazia lá? Você só ficava sentado olhando o paciente? Não, eu dava banho, instalava dieta, isso, tal, tal. Eu falei, e isso não Você tá pronta serve? para qualquer hospital? Aí eu te falei assim, deixa eu te falar, você sabia que na enfermaria não tem esse nível de paciente? Esse nível de paciente Na de UTI? Aham, Aí as pessoas, eu falei, você tem experiência e não de sabe. UTI. Então, assim, eu sempre falo assim, tem muita gente que tem experiência, mas que não sabe que tem. Porque eles descredibilizam, né, o home care. Eles acham, é algo simples por ser dentro de uma residência. Mas olha o que você trouxe, né? É ouro e chocante acreditar. Você disse que isso foi em 2008, não é isso? 2012 a 2000... 12. 2011 a 2016. 2011 a 16. Nós estamos em 2025. A realidade é a mesma ou pior. Recente, nós montamos um programa para auxiliar as empresas de home care e cooperativas. Por quê? Porque a reclamação da empresa é a mesma. O técnico chega, a formação, esse é o nível de formação do Brasil, né? Ela é superficial e rasa. Não é só a enfermagem, porque as pessoas ficam, enfermagem. Não é. Um físico, um fono, um psicólogo, um contador, não sai pronto para abrir a sua empresa e trabalhar se ele ficar dentro do currículo. Agora, se ele sai, se ele vai para um extracurricular, se ele busca, se ele realmente se dedica, isso acontece. Perfeito. As empresas montam. Eu comecei a ter nas minhas redes sociais centenas, mas sabe o que é juntar centenas, 500 pedidos, 800 pedidos no mês de técnicos qualificados? Você tem técnico para indicar? Você indica alguém? A gente tem dificuldade, técnico não fica na escala, o técnico tem dificuldade com os dispositivos. E as empresas se queixam de que elas têm esse investimento, montam um laboratório, mas que eles não comparecem. E aí a gente vai para aquela antiguidade que a minha mãe já trazia. Gente, o de graça não tem valor, né? É um negócio absurdo. Tá ali disponível, gratuito e não tem valor. Hoje nós temos um programa, criamos o programa por conta desses pedidos das empresas, onde a gente qualifica o técnico da empresa. Mas é uma casadinha. Ele vem, quer um emprego, beleza. Então você tem o curso aqui, você tem 15 dias para estudar esse curso. Aí você vai pronto para o home care. Então a gente criou por conta dessa necessidade, mas eles pagam. Então eles valorizam, eles olham para aquilo e realmente vão ali em busca daquele conhecimento, mas continua da mesma forma. Coffee Assist está no mercado aí já para quase 15 anos. É um dispositivo incrível, principalmente para um paciente de ELA, paciente com doenças mais degenerativas, respiratórias. É incrível, sensacional o trabalho que ele faz. Quando você, na maioria das vezes, conversa com alguém, a maioria das pessoas falam assim, eu sei, é a máquina de tosse. Ele vai muito além de uma máquina de tosse, sabe? Resume o negócio a uma máquina de tosse. Gente, é um dispositivo fantástico. E é uma terapia que você faz em 5 minutos e ajuda aquele paciente, muda o jogo de um paciente, principalmente um paciente em ventilação mecânica. Fisioterapeuta. A realidade lá em casa, chegar fisioterapeuta, eles não sabem. Você tem que pegar na mão, ensinar, utilizar, ligar, desligar, programar. Não sabem. E é exatamente o que a gente falou. Eles não querem ir além da base curricular de um curso. Eles ficam limitados àquilo. E quem não aprende, depende. Não Sim. tem outra forma, né, de fazer. E assim, quando você fala de home care, eu falo que eu tive essa experiência, né? E assim, quando eu falo, talvez as pessoas falem assim, ele está falando isso porque... Não, é experiência vivenciada. O hospital, dependendo do setor, é muito mais simples do que um paciente de home care. Então, quando a gente fala de assistência, eu falo, tudo é assistência e paciente, todos são pacientes. A diferença é que você está no ambiente hospitalar. E até falo, não sei lá na realidade de vocês lá, mas tem lugares que o salário de um técnico de enfermagem home care é superior a um hospital. E tem gente que
tinha a ilusão do hospital, fala assim, não, eu quero hospital. Aí a pessoa vai, ela vê que naquilo ali tudo que ela imaginava, fala assim, hoje eu sou feliz, não volto para o hospital mais. Eu tive vários técnicos que passaram pela gente e falaram, eu só faço home care da minha vida, nunca mais quero ir para o hospital. Então, assim, é aquela questão, a gente tem que conversar para que a gente possa falar isso, as pessoas pararem de julgar a assistência domiciliar como tipo assim, eu não estou fazendo nada, vou fazer home care. Eu não tenho experiência, vou fazer home care. Cara, muita gente fala, eu vou pro home care porque é a porta de entrada. Porta de entrada. Para mim, porta de entrada dentro de contrato, a qualquer lugar. Exato. E assim, eu já ouvi de pessoas assim, técnicas veteranas. Eu tenho uma experiência com uma que ela fala assim, Isa, eu trabalhei 11 anos em um centro cirúrgico. Eu acho bem legal que ela já é uma senhora e ela fala assim, eu só conheci aquele mundinho do centro cirúrgico. É bem legal o que ela diz. E quando ela estudou, teve acesso à formação e tudo, ela fala, hoje eu sou livre. Ela estava ficando doente, por quê? Condição financeira, limitada a um salário de R$ 1.800 no centro cirúrgico por mês, porque nós sabemos que a realidade no interior do nosso Brasil é essa. E ela, como instrumentadora cirúrgica, R$ 1.800 por mês. E hoje, cara, ela já comprou carro, ela mudou a vida dela. E é muito legal que ela, num bate-papo como esse, ela diz assim, Isa, a única coisa que ficou assim um pouquinho mais difícil foi que hoje o meu marido, ele precisa ligar para saber onde eu tô para ele me buscar. E ele ficou durante 11 anos pegando ela no mesmo lugar, né? Aí ela disse, eu falei, eita, então tu arrumou problema com o marido? Ela, não, Isa. Eu perguntei para ele se ele prefere a Ciliane de antes, estressada, nervosa, brava, com burnout mesmo, ou a Ciliane de hoje. Porque hoje ela ganha bem, ela consegue tirar hoje em média 7 mil no home care, entende? Então assim, é uma realidade diferente, mas é muito a nossa mente, né, Éder? Se você não acredita, se você não crê para ver as coisas acontecerem, elas não vão acontecer. Eu tenho muitas acesso a pessoas que falam assim, não, home care. Home care, aonde que você vai ganhar 3 mil no home care? A enfermagem ganhando 5 mil é absurdo, isso não existe. Eu falo, gente, existe, é real, é possível, mas você tem que querer fazer dar certo até dar certo. Eu conheço milhares de pessoas que começam, vai dar certo. Não deu certo a primeira vez? Desiste. E aí? Eu falo muito, é sobre fazer dar certo até dar certo. É fazer até dar certo. Isso, você não quer aquilo para sua vida, não deu certo uma vez, tenta de novo, vai de outra forma, vai por aqui, vai por ali e faz dar certo até que realmente dê certo na sua vida. A gente tem escolhas, né? Mas as pessoas, às vezes, elas se limitam ao mínimo. Eu falo muito que a mediocridade é sobre olhar fora da média, né? Fora dessa casinha. Eu posso ir ao topo. E aí todos nós podemos. Mas as pessoas, elas ficam ali, presas àquilo. E assim, e se a gente ser muito sincero, Isabel, uma pessoa que sai de uma formação fraca, que a gente sabe que, infelizmente, o Brasil tem uma formação fraca não só para o curso técnico, quanto para a graduação. Eu falo isso porque eu já estive nos dois mundos, né? Dando uma aula, coordenando o curso, enfim, eu sei como é que funciona a graduação também. Beleza. Talvez você não vai ganhar tão bem no home care, mas você acabou de chegar, você está aprendendo, você deveria pagar. Se a gente parar para pensar, você não pagou para ser técnico, você não pagou para 2 anos ou mais ali para se formar como técnico. Agora, você vai ganhar, mas talvez você não vai ter o melhor valor de plantão, porque você está chegando agora. Mas o conhecimento. Agora eu falo, por experiência. Quando a gente tinha empresa, a gente tinha técnicos que tinham tanto conhecimento que o valor dele era quase o dobro do plantão dele. Por quê? A família não abria mão. A família não abria mão. Briga pra ele o ficar convênio falou assim, olha, eu não sei nem quem é essa fulana, mas segundo a família é esse fulano que vai ter. O plantão era diferenciado naquela residência porque tinha técnicos que já sabiam bastante. E a família já estava assim, estressada de vários outros que passaram ali. Então, assim, se a gente for pôr numa balança, não é justo pagar o mesmo valor para qualquer um. Para quem está começando, né? Para quem está ali na média e quem já se destaca. E isso é tão real que eu falo, cara, é possível aprender tudo que a gente quiser. Você realmente tem que ir nessa busca. E a enfermagem é uma categoria que precisa abrir a mente para olhar que nós temos um mundo gigantesco na enfermagem.
Como eu falei, são 63 áreas diferentes que a gente pode explorar na enfermagem. Tem tanta coisa, além da assistência, né, do cuidado direto de saúde, tem muito mais. E as pessoas, elas descredibilizam. Eu costumo dizer assim, muita gente fala, enfermagem por amor. Eu não gosto dessa frase. Eu não gosto. Eu desconstruo ela, eu sempre falo para o meu público, para as minhas preciosas, como eu chamo, falo, gente, eu não sou enfermagem por amor. Eu sou enfermagem com amor acima de tudo, mas com amor. Quando você diz enfermagem por amor, eu falo, enfermagem por amor não paga conta. Experimenta chegar no caixa do mercado, fazer a sua compra, passar lá 2.000 de compra e dar um abraço e um beijo na caixa e ir embora. Vão chamar a polícia para você. Então eu falo, enfermagem por valorização. Então as pessoas falam, mas a enfermagem é desvalorizada. Começa dentro da gente. É você que tem que fazer o seu pedacinho no mundo. Se você não buscar fazer o seu pedacinho, deixar aquilo ali, mostrar aquilo que você realmente quer para um mundo melhor, isso não vai mudar. Então eu falo muito sempre para as minhas alunas, a enfermagem é com amor, precisa ter amor. Se você não tem amor na enfermagem, é uma profissão que você não se sustenta. E realmente, eu falo que do mesmo jeito que a enfermagem te puxa, ela te atrai, tem um imã, como imã ela te expulsa, se você realmente não tem amor para estar ali. Mas é com amor, né? E não por amor, porque a gente não vai pagar as nossas contas. E a partir daí, você entende que se você se profissionalizar, se você se qualificar, se você aprender, você deixa de depender, você tem esse conhecimento com você, isso custa caro. Eu conheço centenas de técnicos, posso juntar, dá mais de 100, que vivem muito bem na enfermagem, extremamente valorizado, às vezes ganhando melhor do que um enfermeiro que se graduou. Por quê? Por causa do conhecimento, quanto eles se destacam, quanto eles são diferencial no home care, no hospital, em uma clínica. Isso está em você realmente decidir que você vai buscar aquele conhecimento. Então, isso é possível para nós todos. E a enfermagem, ela tem que acreditar que é possível, entender que está aí para todo mundo. Eu sempre falo que a gente está vivendo uma nova era da enfermagem. Está vivendo uma nova era. E o que você falou é o que eu sempre falo. Existe um negocinho muito exclusivo para pouquíssimas pessoas. Planejamento de carreira. As pessoas simplesmente se formam e vai fazer qualquer coisa. Primeiro passo, você tem que se profissionalizar. E quando você fala de desvalorização, eu discordo da maioria das pessoas da enfermagem quando fala de desvalorização, que eu falo o seguinte, você está olhando para a profissão ou para você? Porque é o seguinte, você quer que uma profissão inteira seja valorizada, mas e você? Porque é o seguinte, se a gente entrar no mérito de valorizar uma profissão, envolve muita gente. E muita gente, isso não é da noite para o dia, e sabe lá se a gente vai estar vivo aqui para ver algo nesse sentido. Agora, o que eu sempre falo? Existe a valorização individual. Você se valoriza dentro de qualquer profissão. Então, se a gente sai um pouco do mundo da enfermagem, vai para o direito, por exemplo, está todo mundo muito bem no direito? Não. Entendeu? Todo mundo está muito bem na contabilidade, como dentista? Não está. Porque tem as pessoas que simplesmente formaram e não deram êxito ali porque não se planejaram, da mesma forma na enfermagem. Eu fico pensando, por que as pessoas acham que só na enfermagem tudo de ruim acontece aqui? É porque vocês vivem na enfermagem, nós vivemos na enfermagem, então aqui a gente tem muita coisa a melhorar. Só que quando a gente fala de valorização, no meu ponto de vista, a valorização começa com você. Primeiramente, a pessoa não quer se qualificar, ela não quer mudar ali, eu até falo assim, né? Mudar a mentalidade. Falo assim, cara, eu vou ser um profissional bom, vou ser um profissional de ponta, eu quero ser reconhecido, eu quero viver bem disso aqui, eu quero fazer isso aqui a minha profissão. Só que tem muita gente que quer, mas não faz. Só quer tipo assim, né? Só quer o resultado, quer ganhar bem. Então, assim, eu falo, a conta não vai fechar se você só quer que alguém vote lá no Senado e você fazer, a partir de agora, meu filho, você vai ganhar muito bem, tá aqui. Sendo que ele não entrega. Ou seja, você tem que entregar resultado. Não consegue se manter na vaga. Como que você vai? Muita gente traz o piso, né? A enfermagem é desvalorizada, cadê o piso da enfermagem? Gente, quantas pessoas ganham mais que o piso? Muitos profissionais se destacam e ganham mais que o piso. E quanto a isso que você disse, essa valorização, se ela não começa no indivíduo, o que eu vejo muito com a enfermagem? Eu vejo que a enfermagem, ela vive num mar de lamentações. E existe um
percentual dessas pessoas que ficam levando isso, né? Fazendo isso aumentar, levando isso para todos os lados. Já existe um percentual que corre atrás do prejuízo. Digamos que 80% reclama e 20%... Isso. E é aquilo que eu falei. Agora há pouco eu falei, eu consigo contar centenas de profissionais técnicos de enfermagem que são muito bem pagos, né? E como eu já falei, a gente tem muitas áreas para atuar. Agora, você precisa querer. Não tem como fazer por você. É como seus alunos. Você tem o curso, você trabalha, você estuda, você grava, mas você vai lá e entrega. Tá aqui, o produto tá aqui. É incrível. Se você fizer, o resultado é esse. E a gente sabe que é. Mas você não consegue fazer por ele. Eu sempre falo para as minhas técnicas de valor, enfermeiras de valor, eu falo, olha, eu consigo equilibrar a sua bicicleta. Eu sou aquela rodinha. Você tá para um lado, para o outro, tá bambeando, mas eu tô ali, você não cai. Eu consigo te equilibrar pelas curvas da enfermagem, mas eu não posso pedalar por você. Não posso. É impossível você pedalar e fazer pelo outro, entende? Assim como você faz. Tem cursos extraordinários, tem métodos incríveis. Mas se o coleguinha entra, muita gente acha que faz a matrícula e tá perfeito. Eu me matriculei agora. Sou aluno do professor, cara, agora o cara sabe demais, agora eu tô muito bem. E aí? Não abre o curso, não estuda, não coloca em prática. Então, esse planejamento de carreira que você trouxe é ideal. Eu começo desse pressuposto. O que tu quer pra tua vida, de verdade? O que você escolheu para você? Você quer mesmo atuar aqui? Porque muitos cruzam o braço e falam assim, ah, mas eu já sou técnico, eu já paguei o curso técnico. Ah, eu já sou enfermeiro, paguei 5 anos de faculdade. Gente, beleza, mas é só com isso. Nós estamos num mundo, numa era das IAs. Olha o que a gente tem aí, inteligência artificial fazendo um trabalho, cara, extraordinário. E você quer ficar com um curso básico técnico de enfermagem, com uma graduação e parar ali nessa nova era da enfermagem que a gente está vivendo, porque o mundo está vivendo uma transformação gigantesca. De 2020 para cá, tudo mudou muito. Muito, é surreal. Tava vendo na China, agora recente, não sei se tu viu, eu adoro ficar olhando essas coisas, eu fiquei assim, encantada. Cara, tem um mictório lá, um vaso, que você urina e já sai o resultado. Ah, isso eu vi. Cara, eu vi, eu falei, não, deve ser coisa de IA, deixa eu ir pesquisar esse negócio melhor. Eu fui ver a fundo. Cara, o negócio faz mais de 70 exames. Tem lógica. É extraordinário. Aí eu, Isa, fiz o curso técnico e vou, não, fiz o curso técnico, já tenho milhares de alunos, tá tudo bem aqui, não vou buscar mais. Não, tô lá, ralando na graduação de enfermagem, buscando mais, estudando. Tem um congresso, tem um curso, tem alguma coisa. Cara, a gente dá conhecimento gratuito. Quantos vídeos tu posta na tua rede social? O quanto eu vejo tuas postagens ali, o quanto de conteúdo rico que você... Eu aprendo contigo, né? Não sei se eu já falei. Não. Aprendo pra caramba, aprendo muito. Muita coisa assim que você olha e você fala, meu Deus, que a gente tá tendo ali de graça. Mas às vezes você convida para uma aula. Aí fica assim, entra na aula, eu dou alguns mini cursos gratuitos, às vezes 3, 4 aulas, né? Aí entra na aula, 10 minutos que tá ali, cadê o curso? Começa. Mensagem, cadê o curso? Tem certificado? Hater, tem certificado? Que horas que termina? Vai ficar gravado? Cara, desculpa. Aí eu falo que aí eu viro a Isa Cobra Kai, sabe? Eu falo, opa, ó, vai ver novela, isso aqui não é pra você, sai da minha aula. Porque as minhas redes sociais são extensão da minha casa, sabe, Éder? Tipo, se você entra na minha casa, você vai me respeitar, você vai respeitar o meu lar. A minha rede social é a mesma coisa, é uma extensão. Então, você tá aqui, respeita. Fala, olha, sai, não é pra você, não fica aqui. Você tá dando um conteúdo, cara, por muito amor, por querer construir realmente uma enfermagem melhor, porque é o que a gente faz quando a gente grava. E não é simples, né? É tempo, às vezes deixar de ter um tempo de qualidade. Muitas vezes eu falo, olha, eu tô aqui com vocês, tá dando 11 horas da noite, e o meu filho, a qualquer momento, o Theo pode aparecer aqui, esperando a mãe para dormir. Tem 8 aninhos, quer a mãe para dormir. E eu tô aqui, e a gente tá ali, investindo tempo, dedicação. Então, assim, aproveita, para com essa história de que a enfermagem é desvalorizada.
Ah, com a enfermagem eu não consigo nada. Cara, vai aproveitar tudo que tem. A gente está numa era do digital, tem tanto, né, de graça, de todos os países, de qualquer estado, você consegue estar ali. E eu falo, antes, vou lá, compra o seu curso. Antigamente, como é que era? Tinha que vir, pegar um ônibus, 2, ônibus quebra. Tu tem que tomar um banho, tu tem que ter uma roupa para ir pro curso, ou tu bota logo um uniforme, ou tu tem que pensar, meu Deus, o que eu vou vestir hoje? Vou lavar o cabelo? Não vou. Tá chovendo, tem que levar sombrinha. Se tiver doente, não vai, perde conteúdo. Isso, ônibus quebra. Às vezes você chega lá, no curso, você tá lá, passou por um perrengue. Quem nunca? Eu morava em Planaltina DF, ia estudar no Plano, teve época de quebrar 2 ônibus, cara, tive que pegar o terceiro, chuva, tudo isso. Hoje, na era do digital, conteúdo gratuito. Você assiste da sua rede, da sua cama, tá na cozinha fazendo a comida, tá com o celular ali, pode assistir. Então, é sobre abrir o olho para tudo que tá aí. Então, assim, falando para você que é da enfermagem, que quer crescer, tá tudo aí para você. Na palma da mão, literalmente. E a gente está aqui do outro lado fazendo esse trabalho, né, para construir o que eu vejo. E você, né, você é veterano aí, com certeza você já deve ter ouvido muito essa frase. Nossa, professor, peguei um plantão, estou trabalhando com seu conteúdo, assistindo seus vídeos, eu aprendi a fazer tal coisa, lidar com tal dispositivo, aprendi a fazer isso, aprendi a fazer aquilo, estou num emprego tal. Eu ouço isso, eu imagino que você já deve ter ouvido milhares de vezes. Já ouvi muita gente, assim, isso assim, com uma certa frequência, até porque a gente tem bastante tempo que a gente já posta conteúdo, a gente tem muitos feedbacks, mas assim, o que mais já me chamou a atenção foi de um aluno nosso, né, aluna nossa, que estava na nossa capacitação avançada, e um dia eu fui em São Paulo e fui dar um treinamento lá e as pessoas podiam fazer sua inscrição, e essa pessoa fez, e a gente se encontrou e falou assim, posso almoçar com você? A gente ia para um local lá almoçar? Claro, por que não? Aí a gente estava na mesa almoçando, falou assim, André, você sabia que você salvou a vida do meu filho? Na hora eu pensei assim, né? Como? Eu não sei, né? Mas falei assim, Éder, eu comprei seu curso, né? A gente estou fazendo, estou terminando. E aí, eu estava com um recém-nascido na UTI NEL, filho dela, né? E aí aconteceu uma intercorrência lá, a enfermeira não sabia o que fazer. Ela falou, faz isso, faz aquilo outro, muda isso. Eu sei que ela foi fazendo as situações ali e ela falou assim que quando a médica neonatologista chegou, falou assim, olha, se você não tivesse feito isso e isso, talvez a gente tinha perdido a criança. E assim, na hora ela desmoronou, assim, chorou, porque assim, naquele momento ela era mãe, mas não era técnica de enfermagem, ela estava ali como mãe, mas assim, naquele momento ela viu que ela tinha a capacidade do conhecimento, ela percebeu que a enfermeira não estava fazendo aquilo que, como diz ela, você tinha falado para fazer isso nessa situação, ela não estava fazendo, eu falei, faz isso. E a enfermeira foi fazendo. E depois a enfermeira falou assim, olha, realmente eu não sabia, nunca tinha acontecido essa situação. E a médica falou assim, olha, se não fosse isso, talvez a gente tivesse uma situação desagradável, ou talvez até perdido seu filho. E ela falou assim, Eduardo, só por isso eu te agradeço muito. Então, assim, eu tive essa oportunidade, né? Agora, quantas outras pessoas eu não tenho a oportunidade de ler comentário? Porque, assim, a gente posta um vídeo todo dia no YouTube, então pensa quantos vídeos a gente tem no ano. Muita coisa, né? Muito comentário também. Muitos comentários, então, assim, a gente não tem noção. Mas, assim, o que a gente tem, assim, o que eu tenho, assim, de missão? Por que ainda você posta vídeo todos os dias? Justamente por isso. É porque talvez tenha uma pessoa no interior de um estado que ela não tem condição de fazer um curso, mas ela tem acesso à informação. Se ela tiver internet, ela tem ali o YouTube com mais de 2.000 vídeos que ela pode, mesmo que sejam vídeos curtos, né, mas que possam ajudar essas pessoas. E eu falo assim, eu estou fazendo a minha contribuição, né, fazer a transformação na enfermagem, estou fazendo a minha contribuição, que é deixar o máximo possível de informações ali, sem ficar cortando algumas informações. Não, a informação é essa. Tem professores que usam os conteúdos em sala de aula, tanto faculdade, curso técnico. E eu fico muito feliz, porque assim, uma coisa que começou pequena, assim, no meu pensamento era pequeno, era só fazer vídeo para os meus alunos. Eu não imaginava que aqueles vídeos fossem transbordar Brasil e mundo afora. E transformar tanto, né? Então, eu fico muito feliz com isso. Tantos países que alcança, né? Tantas pessoas. Às vezes eu entro em alguns vídeos, assim, a gente encontra comentários de pessoas de outros países. Nossa, dá uma sensação, assim, de realização, né? De você saber que você está conseguindo expandir aquilo. É grandioso. E saber que você salvou não só uma vida, né? O nosso trabalho salva a vida todo dia.
todo dia. Essa é uma das histórias, né, que você ouviu? Então, essa é uma. Uma delas. Algumas que eu já consegui ler, a pessoa que estava desempregada, aí começou a assistir os vídeos e depois começou a trabalhar. Aí eu achei interessante. Muitos, isso foram muitos já que já me chegaram para mim. Estava desempregada, me conheceu aleatoriamente pelo YouTube, começou a seguir, depois seguiu as redes sociais, conseguiu um emprego, depois comprou curso. Ou seja, sabe aquela história da pessoa que fala assim, eu não tenho condição de comprar? E a gente sabe que tem muitas pessoas que não têm condição de comprar. Mas algumas pessoas fizeram a condição. Ou seja, elas estudaram no gratuito ali, no que tem disponível nas redes. Tem vários, eu falo assim, não existe só a prática de enfermagem, tem vários colegas com vários conteúdos no YouTube que dá para você aproveitar. Você ali. começa. Você né? começa. Você começa. É sobre sair, né, desse mar de lamentação, né, que as pessoas ficam de, eu não tenho como, porque eu não tenho condição, porque eu já paguei um curso técnico, porque eu já paguei o meu estágio, não aprendi, eu não consigo comprar. É o que eu falei, tem um mundo de conteúdo. Você vê, um vídeo todo dia, é isso. As nossas redes sociais também é isso, é de 1 a 3 vídeos todo dia. Gente, e quantos, igual você falou, são centenas de colegas, e sobre vários assuntos, né? Especializados em feridas, em home care, em UTI, são tantas. Então tá tudo ali disponível, basta realmente de fato querer entender que, olha, eu posso sair dessa média e eu posso sim deixar de depender e salvar vidas. Isso que você trouxe é muito importante. Eu sempre falo assim, muito para os meus alunos o seguinte, olha só, a gente precisa observar sobre o profissional que a gente sai do curso, um profissional mediano, com a básica, né, aquela enfermagem básica, aquela noção básica de ser um técnico de enfermagem e até um enfermeiro. Você teria chegado até aqui com o que você aprendeu dentro da graduação? Claro que não, nem de perto. Eu falo que tem hora que eu estou explicando uma coisa, eu falo assim, gente, se eu tivesse essa explicação lá atrás, me salvaria muito a minha carreira. Eu vou te confessar, eu já falei isso em público, mas eu vou te confessar. Primeira vez que eu cheguei na UTI para trabalhar, segundo plantão, a técnica de enfermagem chegou para mim e falou assim, Éder, tem uma dieta parenteral para você instalar ali. Dieta parenteral. Eu pensei na minha cabeça, que raios é isso, gente? Ou seja, a minha formação foi muito boa, a faculdade era muito boa. Aprendi tudo? Jamais. Nunca. Isso foi uma das coisas que eu não aprendi. E na minha humildade eu falei assim, olha, desculpe, o que é isso? Assim, por que tem que ser eu, né? Eu não sei o que é isso. Isso aqui é só um enfermeiro que pode instalar e tal. Tem 3 para instalar. Eu vou instalar uma, nem posso. Mas, eu falei assim, claro que pode, eu sou o supervisor dela direto ali, né? Falei, claro que pode, se você não instalar, não vai ser instalada como? Eu não quero fazer um mal para o paciente. Aí ela me mostrou como é que fez, fiz a segunda, a terceira, depois dali para frente eu fiz as dietas. Ou seja, eu aprendi com uma técnica de enfermagem que sabia ali. E eu tive a humildade de falar, não sei. Não sei. Como que é isso? E aprender. E o que eu fiz depois disso? Qual foi a minha lição? Estudar? Estudar. Dieta enteral, parenteral. Você parou? Você ficou ali, mas tadinho de mim. Eu não aprendi lá na faculdade. Eu fiz 5 anos e não aprendi. Não, você não ficou nesse mar, né, de lamentação. Você foi buscar. É isso que eu falo. E hoje, olha só, se essa colega não soubesse, ia ter você que ligar, que ir lá na chefia, que dizer, olha, eu não consigo, não sei. Hoje tem o YouTube. Hoje tem o Instagram. Pode buscar lá que tem um vídeo. Tem. Vai ter um vídeo lá. Hoje tem um vídeo que eu fiz, assim, não... A gente não teve isso. A gente não tinha isso. E naquela época, 2011, a gente não tinha YouTube igual é hoje. Entendeu? Não tinha... Era tudo diferente. Tinha que aprender ali dentro do campo de batalha. E eu falo muito, aproveitem isso. Enfermagem, aproveita isso. Porque, cara, quando você aprende no campo de batalha, você aprende no acerto e no erro. Na dor, né? E aí? E quando erra? Você pode ser humilhado, tem várias. Tem a humilhação, né? E o menos pior é a humilhação. Eu falo sempre, cara, tem tua moral, teu corém e a vida do amor de alguém. Não é só a vida de alguém, é do amor de alguém. E eu falo, eu não desejo para nenhum profissional de enfermagem, de saúde, e deitar, botar a cabeça no travesseiro e pensar, nossa, ela morreu porque eu não sabia tal coisa. Eu não sabia, porque você pode esconder de todo mundo e dizer que você fez tudo, tudo. Mas você sabe o que fez ou não tudo. Mas você sabe que você não tinha condição de fazer.
ou que você não fez, ou porque você não sabia fazer. Então, eu falo, não desejem isso para vocês. É horrível e tá tudo disponível, né, cara? Tá tudo disponível hoje. É muitas vantagens sobre aquilo que a gente teve lá atrás, né? Mas é querer sair desse básico. E depende de querer. Se não quiser, não vai ter jeito. Eu tenho uma história de uma aluna que me marcou muito, que foi logo no começo. Porque como que eu comecei a dar cursos? Eu comecei a dar curso ali dentro, nessa troca. Eu aprendia com quem sabia muito e ensinava para quem sabia um pouco menos do que eu já tinha aprendido. Aí foi nessa troca, ali no presencial, dentro do quarto da minha sogra, a gente foi ensinando de uma para outra como era lá no tempo de Florence mesmo, sabe? Passando de uma para outra, uma aprendia, ia passando para outra. E assim eu treinei muitas profissionais para ficarem com a minha sogra. Embora teve profissionais que ficaram com a gente assim 5 anos, mas tinha outras que iam e é uma equipe de 3 técnicas, então acaba tendo uma rotatividade. E ali eu fui aprendendo. Só que isso foi espalhando. Elas saíam, olha o que acontecia, saíam do meu plantão porque, por exemplo, eu me mudei de satélite. E aí ela tinha que sair e ia para um outro plantão. Chegava lá, acontecia aquilo que tu trouxe. A família ficava impressionada. Nossa, não, você vai ser a coordenadora aqui do plantão. Não queria abrir mão. Dizia para o home care, essa aqui não sai daqui. Se for sair, eu saio do home care, mas não perco a técnica. Aquela coisa. Então, elas chegaram e começaram a me dar feedback. Sabe? Nossa, dona Isabel, eu estou num plantão que estão me pagando a mais, a senhora acredita? A família me paga mais para eu fazer isso, para eu cuidar disso, porque diz que eu sou muito organizada, eu estou usando os seus controles lá, aquilo tudo que a senhora me ensinou para manter as coisas organizadas, eu estou fazendo. E tal, eu comecei a ver, eu falei, caramba, ela está ganhando melhor, ela está sendo valorizada, sabe? Elas felizes das pessoas perceberem o diferencial dela. E foi aí que eu falei, cara, eu vou ensinar isso mais para outras pessoas e quanto mais pessoas eu conseguir alcançar, melhor vai ser. Então ali eu comecei a ensinar de uma para outra, depois comecei a fazer os vídeos na internet. Os vídeos na internet, cara, é uma loucura, né? Porque assim, tem aquela pessoa que faz como essa sua aluna, você tem a consciência que salvou a vida, né, de uma criança, porque a colega que estava ali não sabe fazer. Mas tem os haters, né? Os haters são incríveis. Eu amo. Eles direcionam a nossa carreira. Eu amo os haters. Eu amo, assim. O pessoal diz assim, você é meio doida, né? Como que você ama hater? Eu amo. Porque ele é teu maior fã, já viu? Ele é o primeiro a chegar no teu vídeo. Tu posta 1 segundo depois, ele tá lá. Seja, cara, ele é o teu maior fã. Né? Ele engaja o teu conteúdo, ele trabalha pra você. Então, assim, eu amo hater. Mas tem muito isso. E um dia eu tive uma aluna, assim, depois de um desses mini cursos gratuitos, ela me mandou um texto no Instagram e foi muito tocante, assim, porque ela começa falando assim, vim aqui dar mais um depoimento. Ela tinha visto uns depoimentos, e aí ela fala que ela fez o curso técnico e que ela tinha medo de usar uma camiseta branca. Ela não vestia uma camiseta branca, porque ela tinha medo que soubessem que ela era técnica. Você acredita? Do quanto ela tinha medo da enfermagem. Só que uma moça jovem ali, 20 e poucos anos, os pais pagaram o curso técnico, pensando, ela vai ter uma profissão. Então aí vai terminar o curso, vai trabalhar, né? Os pais querem que a gente voe, né? E aí ela diz assim, professora, eu vim aqui agradecer, porque hoje eu desisti de tirar a minha vida. Já estava tudo certo. Era uma sexta-feira e ela disse, amanhã, quando os meus pais fossem para a feira, eram feirantes, eu ia me enforcar. E aquilo para mim foi muito tocante, nunca esqueci o nome dela, porque ela disse assim, eu descobri que o defeito não está em mim, que eu não sou burra. Olha o quanto é forte. Eu não sou burra. Eu posso aprender, é porque eu não tive acesso a tudo, mas tem outras formas de aprender e eu vou aprender. Porque eu ia tirar a minha vida porque eu não aguentava mais os meus pais me pressionando. Porque os pais, eu super entendo os pais dela também, porque assim, pensa, você paga um curso de 2 anos e meio, um estágio para uma pessoa, para o seu filho, você está preparando ele para o mundo. Uma pessoa mais idosa,
ela não vai entender que a graduação não foi tão completa a ponto da filha se sentir segura. Então ela disse que tinha uma pressão muito grande deles para ela trabalhar na enfermagem, que era o que ela tinha de profissão. E ela disse, eu escolhi tirar a minha vida para não correr o risco de tirar a vida de alguém, porque eu não sabia nada. Mas agora eu vou aprender, eu vou pegar os seus vídeos gratuitos e tal. Bom. Foi muito legal, porque essa aluna, inclusive, eu consegui dar uma bolsa para ela. Eu tenho, assim, uma missão, eu sempre faço, sabe? Eu sempre dou uma bolsa, cada turma que eu abro. E foi muito legal, porque ela não tinha condição e os pais não iam pagar um outro curso para ela na área de enfermagem. Então, assim, por que eu estou contando isso? Porque eu sei que vocês alcançam milhares de pessoas e é importante essa mensagem chegar. Nem sempre a gente sai pronto, então os pais e até o próprio profissional entender. Você não é burro, você não é incapaz. Não existe ninguém burro. Não existe, todos nós somos capazes de aprender, né? Então, assim, eu quero deixar essa mensagem, sabe? Para o próprio profissional. Você é capaz de tudo, e você pode sim aprender, basta você realmente de fato querer, né? E os familiares às vezes acham, nossa, saiu do curso. Então, assim, a gente tem uma lacuna gigante em todas as formações no Brasil e no mundo, isso é mundial, né? Formação então, é só uma base, né? E se ela não foi boa, ainda ficou a desejar. Isso, é um início. Então, assim, é como os primeiros passos, né? É o engatear ali. Então, depois você vai caminhar e vai correr, não é isso? Então, vamos olhar para isso, entender, porque assim, chega para mim, eu tenho certeza que chega para vocês, tem muito mais anos aí, eu sou um bebê recém-nascido, né? Mas assim, chega muito para mim, às vezes enfermeiro, sabe? Ai, professora, eu tô aqui, não é demérito, eu sou enfermeiro, mas quero aprender com a senhora e tal, e você já deve ter visto mais isso. E eles chegam, às vezes, se sentindo mal, se sentindo errado, se sentindo, às vezes, desesperados por não ter aquele conhecimento, e aí falta coragem para atuar. E aí, sobre isso, eu concordo. Eu acho que hoje está muito diferente. O conhecimento está aí. Então, é difícil você chegar hoje em um hospital e achar um colega que queira chegar e te ensinar ali o passo a passo. Lá em Florence era assim, né? Ia passando de uma para outra com aquele prazer, mas aí criaram-se os cursos, né? Passou a existir a formação, graduação. Então, assim, hoje é mais difícil. Hoje eu tenho muitos relatos de pessoas que chegam no hospital e são humilhadas mesmo. Tipo, comprou seu Corém? Né? Tipo, né? Não sabe não fez o curso? Você não fez sua faculdade? Por que você está me perguntando? Então, assim, eu realmente acho que ninguém tem que arriscar ir para dentro de um home care ou para dentro de um hospital, qualquer que seja a instituição que você vai cuidar de uma vida, não vai com essa insegurança, não vai com essa falta de complemento desse conhecimento, né? Porque não precisa, caramba, como a gente falou, tem tanto conteúdo aqui, tu trabalha todo dia para fazer isso, centenas de profissionais de enfermagem estão fazendo isso hoje na internet, então assim, usa, né? Usufrui, vai lá, assiste. Tá sem tempo, tá sem emprego. Eu sempre falo, cara, tá sem emprego? Maratona Instagram, maratona YouTube, vai pra lá, consome tudo. Tá sem trabalhar mesmo, consome tudo. Eu quero ver a hora que você ligar numa entrevista de emprego, que você falar, as pessoas te reconhecem. Eu falo, quando você tem conhecimento, ele sobressai, as pessoas te reconhecem, você consegue. Eu falo, quando você entrega valor, o valor volta, não tem jeito. Você é reconhecido, você é valorizado, você entrega valor, não tem como, né? Olha para os seus cursos, olha para o que você entrega. Não tem como não saber quem é você, o que você é. Através do seu valor vem, não tem jeito. Essa entrega, né, é muito grande. Então, assim, usa isso, tá tudo aí. Tá tudo na palma das mãos, né? Disponível, cara, um clique, né? Hoje você não precisa mais de um computador, tá? Um clique na mão o tempo todo. Isabel, um recado que você queira deixar para quem quer fazer enfermagem, para quem está no curso técnico ainda. Não está formado ainda. Está no curso técnico. Então, cultiva o seu amor. Eu acho que é sobre cultivar o amor. Porque assim, se você realmente tá ali com amor por essa profissão, com certeza, se você cultivar esse amor, eu falo assim, sem amor, sem humildade, sem tolerância, nada funciona.
sabe? Se você não estiver ali pronto para amar incondicionalmente, para tolerar, sabe? Para ter essa humildade de, poxa, eu vou tolerar, vou... Então, cultiva o seu amor. Assim, você vai chegar em qualquer lugar. Se você cultivar esse amor que fez com que você chegasse até ali, naquele dia, e fizesse aquela matrícula, né? Seja no curso básico, seja na graduação, se você cultivar esse mesmo amor, pode ter certeza absoluta que você vai ter sucesso na enfermagem. Cultiva esse amor, consome os conteúdos, tá aí, ó, gente, prática da enfermagem. É isso, a enfermagem está com tudo aí. É YouTube, gente, Facebook, Instagram, o tempo todo, consome isso. Cultiva o seu amor, não tem como ser um profissional ruim. Não tem como ficar dentro dessa média. Você vai se destacar, eu acredito. Eu também. Eu fico muito feliz, né, de ter você aqui, né, de ouvir um pouco da sua história, um pouco do que eu sei, né, assim, as redes sabem e mostram, né, os seus resultados, os alunos ali. Fico muito feliz de aceitar o convite aqui de participar desse podcast aqui. Eu tenho certeza que a gente fará uma nova temporada aqui. Eu quero você aqui com outras pessoas para a gente fazer discussão mais técnica ali. Acho que vai ser bem interessante. Muito legal. Fico muito feliz para ter você aqui com a gente hoje. Nossa, eu fiquei muito grata, né? Porque, assim, eu tenho uma admiração gigante pelo teu trabalho, assim, de verdade. Obrigado. E pela tua história, né? Já peguei, assim, um pouco... Falei que eu aprendi bastante lá. Então, assim, eu peguei um pouco da tua história, né? De como você começou, um pouco do que você trouxe aqui, né? De, às vezes, se deparar com um procedimento que, pô, que procedimento é esse? E você poderia ter escolhido ficar ali nesse mar de lamentação, de, ai, nossa, né, fiz minha faculdade, e você escolheu fazer o quê? Diferença no mundo. Então, é sobre realmente admirar alguém que escolheu fazer diferença no mundo. Eu admiro muito o seu trabalho, sou muito grata pelo que você fez, porque ajudou a mim e ajuda milhares de pessoas, e agora o Pod Prática, tenho certeza que é um sucesso, entendeu? E chama a gente, que o que a gente puder contribuir, tá aqui apoiando, é um prazer sempre. Gratidão. Tá bom, obrigado, Isabela, tudo de bom. Pessoal, obrigado, hein? Tudo de bom aí pela audiência. Gratidão a todos.